Olá, 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 olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez, professor Márcio Faria. Hoje vamos ter um outro episódio, o terceiro episódio da nossa segunda temporada da série de lives Vida de Professor. Essa série que tem nos trazido tanta alegria, o pessoal que tem acompanhado tem recebido muitas mensagens elogiosas. E hoje vamos receber a professora Sabrina Dourado, que é certamente um fenômeno não só das redes sociais, como também na docência. A professora Sabrina gentilmente aceitou o meu convite e daqui a pouco estará aqui conosco para falar um pouco da vida de professor, da vida de professora da nossa querida professora Sabrina Dourado. Eu queria aqui aproveitar para poder convidá-los a acompanhar os episódios que já passaram. As pessoas que estão aqui conhecendo o projeto pela primeira vez, as pessoas que estão aqui me ouvindo pela primeira vez. Nós já tivemos uma primeira temporada em que eu entrevistei professores do Brasil todo, sem exceção. Cada um dos estados da federação teve um professor ou uma professora convidado a participar. E nessa segunda temporada nós retomamos aqui os nossos trabalhos, podemos chamar assim, no mês de maio, que eu conversei com o professor Guilherme Madeira, professor de processo penal e juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. E depois conversei no último mês, no mês de junho, com o professor Luiz Rodrigues Vamber, um papo muito legal. Ambos estão lá no meu canal do YouTube, youtube.com/professor Márcio Faria. E hoje, nesse nosso terceiro episódio, vamos receber a professora Sabrina Dourado, como eu disse, daqui a pouco está entrando aí para conversar conosco. Eu queria também aproveitar para convidá-los a já anotarem aí nas suas respectivas agendas o nosso próximo episódio, que vai ser no dia 19 de agosto, com o professor Beclaut Silva, nosso popular Beck, grande professor Beclaut, professor da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, um grande amigo, professor de processo civil. Ele é professor em vários cursos pagos pelo Brasil afora e certamente tem histórias muito interessantes para contar para nós aqui também nessa nossa série de lives. Estou vendo aqui quem já entrou, estou vendo aqui a Laura. Oi Laura, saudade de você, foi minha aluna. Estou vendo aqui também Luiz, seja bem-vindo, Natália, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem por aí? Maravilha. Deixa eu ver a professora Sabrina aqui, está entrando também. Estou vendo aqui o Cairo, acho que é o Cairo, isso mesmo, Cairo. Obrigado pela presença. A professora Sabrina acho que já está chegando aqui, me mandou uma mensagem. Vamos lá, vou mandar um convite aqui para ela. Janelene está aqui também, seja bem-vinda. Azevedo, Juazeiro da Bahia, que legal. Obrigado pela audiência, Rodrigo. Eu estou falando aqui de Juiz de Fora. Estamos aqui agora com 17 graus, bem frio. Temos tido tempos bem frios aqui. Acredito que aí em Juazeiro nunca deve ter dado um tempo desse, né, Rodrigo? 17 graus. É bem difícil acontecer aí na Bahia. Estou vendo o pessoal aqui no perfil de cartórios. Um tema muito interessante. A Elo, que foi minha aluna. Tudo bem, Elo? Seja bem-vinda. Que bom que você está por aqui. Quanto tempo também não a vejo. Pelo menos essas lives têm essas coisas legais. A gente vai reencontrando as pessoas que vão surgindo. Olha aí, João Pessoa. Que legal. Que bom, que bom. A professora Sabrina está por aqui. Vou mandar um convite para ela agora. Já entrou por aqui. Vamos lá. Já funciona? Já por aqui, prof. Tá me vendo, me Estou ouvindo? te ouvindo bem, estou te vendo bem também. Que Que bom. bom. Que alegria te receber aqui. E muito feliz quando você aceitou meu convite, mais ainda agora que a gente está tendo essa oportunidade de conversar. Você sabe da admiração que eu tenho por você, sabe do respeito que tem pelo seu trabalho, e ver você participando desse meu projeto aqui, que eu cuido com tanto carinho, realmente é uma alegria muito grande. Muito obrigado mesmo, de verdade, por ter aceitado o meu convite. Agradeço imensamente. É difícil recusar um convite de um amigo como você. E assim, falar da vida de professor, nossa senhora, é falar da vida da gente, né? Então, uma honra imensa, gratidão. Estou aqui para servir, quem sabe ajudar as pessoas. Um prazer estar contigo. Certamente vai. Bom, eu queria então já começar. O nosso tempo é sempre curto, né? O professor está sempre correndo Sim, para cá e para lá, né? Nem me fale.
Hoje mesmo já participei de um evento aí, virtualmente, né, mas aí da Bahia, tive 2 horas uma reunião no grupo de estudos da professora Paula Sarno Braga, professor Fred Gia na UFBA, e agora mais uma vez conversando com uma baiana, eu disse ao pessoal de manhã até, eu falei, olha, eu tenho um pezinho na Bahia, não, eu tenho acho que a corpo todo na Bahia, de tanto que eu gosto da Bahia. Tem até música, né, Minas com Bahia, dá sempre certo, Dá, então é mais um dá motivo para a gente estar super. aqui. É isso aí. Bom, professor, eu queria que você pudesse contar para a gente um pouquinho, de forma resumida, claro, a sua história como professora, né? Como é que começou, se você, desde o início, já pensava em ser professor ou não, como é que surgiu essa ideia? Conta para a gente um pouco aí como começou. Nossa, excelente pergunta. Eu sou a primogênita. Eu vou começar por aí. Sou a primogênita de uma família em que nós somos 4. Então, tenho 3 irmãos. E como boa primogênita, eu tinha um encargo, a responsabilidade de ensinar os meus 3 irmãos mais novos. E dentro daquele contexto, eu já fazia algo que, com muito carinho, eu chamava de escolinha da Bina. Então, assim, ainda menina, moleca mesmo, eu acredito que ali eu tenha começado a minha carreira. E aos 16 anos, eu me tornei oficialmente professora. Aí você vai me perguntar, nossa, Sabrina, mas aos 16 anos, sim. Porque aquela altura, prof, eu estava cursando o antigo ensino médio, eu não sei se a gente chama mais ensino médio, e surgiu a oportunidade de uma seleção para professores de reforço escolar do ensino fundamental. E eu imediatamente, porque eu, a essa época já trabalhava, eu comecei a trabalhar aos 11 anos com meu pai, eu queria trabalhar autonomamente. Me habilitei e fui selecionada. E ali eu comecei a dar aulas de reforço escolar por toda a capital baiana. Cheguei a ter 12 alunos, né? Então eu vivia circulando essa cidade, subindo, descendo ladeira. Usava o transporte público, à época eu me lembro, tinha um Smart Card, que era para estudante, né? Eu tinha um volume X de passagens e eu estourava esse volume. Ia dormindo, porque eu morava lá perto da praia, cansadíssima, exaurida, para chegar em casa, fazer as atividades da escola e assim permaneci quando eu prestei vestibular para Direito, já ali quase chegando aos 18 anos, finalzinho dos 17, 18 anos, ministrando aulas de reforço escolar. Daí nasceu a professora, né, oficialmente. Na graduação, eu comecei a participar de projetos de monitoria. Fui corretora de ABNT de um grande professor, depois corretora de peças em segunda fase de OAB em trabalho. E foi dessas oportunidades que eu fui agarrando já no jurídico que surgiram possibilidades mais vistosas dentro da minha carreira como professora. Mas foi lá a menina que iniciou essa jornada profissional. Olha que coincidência, assim, a gente não combinou nada, né, professora? Mas eu também, pela primeira vez, dei aula de reforço de geografia. Foi, eu também dava aula de geografia, hein? Minha mãe era professora de geografia, não sei se ela está aqui me assistindo, ela adora assistir as lives, e eu falo que ela foi certamente uma grande inspiração para mim como professora. E aí eu tinha alguns amigos que tinham irmãos mais novos, e aí um deles me pediu, falou, você não pode ajudar meu irmão e tal, e aí acabei começando a dar aula de geografia também, assim, mais ou menos por essa idade. E depois também fui corretor da prova da OAB, mas aí já bem mais velho, né? Aí, por 5 anos, fiz parte da banca de civil. A banca de civil, processo civil, até 2016 eu fazia parte da banca. Eu era o único professor do estado de Minas na área de processo civil. Então a gente vai se encontrando aí pelos caminhos da vida também, né? Sim, Legal. sim. Muito bom. Bom, eu queria te perguntar, Sabrina, nesse tempo de estrada, certamente a gente teve muitos professores e professores que fizeram com que a gente parasse, olhasse ali e dissesse, olha, se algum dia eu vier a ser perto do que aquela pessoa eu vou estar muito feliz. E aquela pessoa te inspirava, você ir às aulas, a você continuar estudando. E aí, como essa live também é uma forma de homenagear os professores que nos ensinaram, se você pudesse dizer um ou mais professores, não necessariamente na faculdade, pode ser professores de qualquer lugar, de qualquer situação, e você, de alguma maneira, se sentiu inspirada por eles, seria legal se você pudesse contar o porquê para a gente também. Eu posso falar de mais de um? Posso, né?
Claro, quanto você quiser. Vamos lá, porque, gente, fico assim, emocionada. Eu acho que ambientes como esses, em que a gente fale sobre a docência, em que a gente homenageia os nossos mestres, a vida é feita de honra, de reconhecimento, de gratidão. Acredito muito nesse movimento, fazem muito sentido. A primeira pessoa que marcou a minha vida foi a professora lá da educação infantil. E essa professora, ela foi de um carinho comigo, porque, Márcio, eu sou de uma época, vou entregar a idade aqui para vocês, em que mertiolate ardia. Eu não sei se você é dessa época. E eu não sei Também. por que cargas d'água, eu tinha um trauma desse mertiolate, que você não tem noção. E eu dizia sempre à minha mãe, todas as vezes que que ela tinha que me deixar em algum lugar sozinha, que se eu me machucasse, pelo amor de Deus, não usasse mertiolate. Então, houve uma situação, a essa época morava no interior, porque eu sou de uma cidade que é do meu tataravô, que se chama João Dourado. Houve uma situação lá na escola, né, nessa escolinha lá no interior, que os balanços eram de ferro, ferro pesado. Houve uma situação em que o colega, sem querer, lançou o balanço e o balanço, né, acabou atingindo aqui a cabeça, nada demais, mas, enfim, eu precisei ser socorrida pela professora. Tá? Escola simples, não tinha uma equipe médica. E quando ela abriu a caixa, eu vi o mertiolate, ela disse, não, Sabrina, não se preocupe. Gente, parece uma bobagem, mas eu acho que isso faz a diferença, né? E não usou o mertiolate comigo. Assim, eu tinha uma deferência por ela, eu achei tão bacana, porque às vezes você é criança, diz, o que tem? Vai arder um pouquinho. E ela teve esse cuidado comigo, né? Esse é um cuidado do mestre, né? Você perceber até onde a gente consegue ir. A gente pode extrair isso para nós hoje, né? Olhar o outro de uma forma ampla, de uma forma global. Os segundos são muitos. Eu sempre fui apaixonada pelos meus professores. Os meus pais sempre me ensinaram a honrar os meus mestres. E eu sou filha também de uma mãe que é professora, né? A minha família tem muitas professoras, então eu sempre admirei muito aquilo. O segundo foi um professor de matemática, Márcio. Já no ensino médio, carinhosamente conhecido como Bolinha, porque ele era muito cheinho e a gente chamava ele de Bolinha mesmo. Na escola ele era Bolinha, nos panfletos ele era Bolinha, na caderneta ele era Bolinha. Matemática sempre foi uma dificuldade para mim, porque eu gosto da área de humanas. Eu sempre tive uma inabilidade para cálculos complexos, para números. Só que aquele professor, ele descomplicou a matemática. Foi a primeira vez na vida, acreditem, que eu, dentro da lógica de um orçamento muito apertado com os meus pais, não precisei de um reforço escolar. Então, ele me trouxe uma lição que eu carrego para minha sala de aula. Dá para ser simples, dá para descomplicar, trazendo algo que é complexo sem ser raso. Ele fazia quadros belíssimos e marcou profundamente. Além de ser de um carinho, de uma gentileza, porque eu acho que o mestre também precisa ser gentil. Não é porque nós estamos ali numa condição de que nós vamos, de forma muito humilde, transmitir conhecimento, que a gente tem que se colocar numa condição acima. Eu não consigo lidar com essa realidade. E ele não deixou de ser uma inspiração. E, dentre outros tantos, eu não posso deixar de referenciar o professor Fred, Didier. Por que referenciar o professor Fred? Porque Fred, né, à época, um menino, foi o meu professor em toda a graduação. Eu não tive outra referência e, sim, a diversidade é muito bacana, mas eu acho que me serviu muito ter a referência de professor Fred como professor de Direito Processual Civil, mas, para além de tudo, de lidar com alguém que acreditou em mim. Porque eu estava já, e ele via o meu esforço, né? Ele via o quanto eu estava disposta a fazer o meu melhor. E eu estava, contar isso para vocês, eu estava terminando a graduação e eu sempre fui tímida, parece que não, mas sim. E principalmente essa referência, esse cuidado com o professor. E eu estava terminando a graduação, a época, eu não sei se você lembra, a última disciplina da gente era procedimentos especiais, pela lógica do código anterior. Aí ele chegou para mim assim no intervalo e falou assim, Sabrina, você vai fazer monografia de quê, minha filha? E eu morta de vergonha, eu disse, professor, atos administrativos. Ele olhou para mim e disse, o quê? Atos administrativos? Isso não vai te levar para lugar nenhum, jeito Fred de ser. E aí você vê como é a referência do professor, muito bom dizer isso, porque você vai me perguntar, sabe, por que você escolheu atos administrativos? Porque eu admirava a minha professora, que eu também devo homenagear, a professora Renata.
uma brilhante professora, Márcio, de administrativo, profunda, ao tempo simples, acessível, humana, mãe, vulnerável, servidora, uma mulher gentil, carinhosa, que tinha os pés no chão, mas que tinha um amor, uma paixão pela sala de aula. Então a gente projeta isso, não tem como. Aí Claro, ele olhou claro. para mim e disse, não vai te levar para ninguém em atos administrativos. Estou morta de vergonha. Não, professor, mas eu já depositei o pedido, né? Acreditem, eu já depositei o pedido para que, né, eu possa escrever sobre esse tema. Ele insistiu, não, você vai lá em cima agora e vai pegar um papel, porque eu vou ser seu orientador. Eu disse, Senhor Jesus do céu. E aí eu disse, Como professor, é que mas eu fala não... não para ele assim, né? Como é que eu disse, mas professor, e eu, sem querer dizer não, eu disse, professor, mas eu não tenho tema em processo civil. Ele disse, mas eu tenho o seu tema. Acredita, isso mudou minha vida. Eu disse, eu não sabia o que falar, Márcia. Aí eu disse, você vai falar sobre discricionariedade judicial. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, mas o meu conhecimento era quase zero sobre a discricionariedade judicial. Sim, discricionariedade administrativa, eu estava ali. Mas judicial, o que é isso profundamente? Mas eu disse, tá bom. E eu tenho esse movimento de não resistir. Tudo bem, professor. Fui lá em cima, depois conversei com a professora Renata, com muito carinho. Ela disse, Sabrina, vai, não tem problema nenhum. Siga seu coração. Peguei o papel e topei escrever sobre discricionariedade judicial. E olha como é providencial a vida do mestre que acredita na gente. Porque ainda em 2005, terminando a minha graduação, eu tive a honra, porque nada resiste ao trabalho sério e a confiança, as oportunidades que nos são cedidas, de ser coautora de um livro pela editora Juspodium, chamado Constituição e Processo. E adivinhem, parte do meu texto monográfico de orientação de professor Fred era o capítulo do livro. Para além disso, é muito marcante lembrar disso, porque no dia da defesa da minha monografia, lá estava, naquela condição que todo mundo já vivenciou um dia e que é única, a minha família, a primeira da família a concluir uma graduação, então toda uma história, todo um entorno, realizando também a projeção dos sonhos dos meus pais, de ter alguém que tivesse uma graduação, porque eles não tiveram, Márcio. E quando eu termino a defesa, esse homem olha para mim e diz assim, você é professora. Eu olhei para ele e disse assim, você é uma professora. Eu não estou lidando com uma orientanda. Vá dar aula, porque é um serviço que você presta. Então, olha o que um professor faz na vida da gente. A gente não pode Muda deixar... completamente, né? Hã? Muda completamente, muda completamente. Uma Muda palavra, uma destino, muda a frase, vida. muda destino. Uma Não palavra tem que a dúvida. gente diz, e você que está nos assistindo agora, uma palavra que eu esteja lhe dizendo que te sirva de exemplo, de inspiração para você dizer, nossa, é possível, eu também consigo, eu também posso ir além, e se o desejo é lecionar, ou se você se recordou de um mestre agora por quem você tem gratidão, porque é isso que acontece nessa dinâmica do movimento. Então, assim, seja minha professora lá da educação infantil, seja a Bolinha, seja a professora Renata, seja o professor Fred, né? São tantos, né? Eu sou muito grata, muito, muito grata. Que legal, que legal. Bom, eu tenho esse livro, viu? Não tenho como te mostrar agora, porque eu estou me mudando, meus livros estão em caixas, mas ainda vou tirar Eu uma foto, vou imagino. mandar para você. Tenho esse Me livro. manda. E também tenho especial apreço para o professor Fred Dier, né? Eu fui supervisionado por ele no pós-doutorado, ele fez parte da minha banca de doutorado, ele me arguiu por 2 horas ininterruptas, e você pergunta para ele e fala assim, Fred, você me arguiu por 2 horas, você acredita que ele me disse que não lembrava? Ele falou, para mim passou tão rápido. Eu falei, é sempre assim, né? Quem tá do lado de cá, né, acha diferente do que do lado de lá, né? Mas eu tenho um carinho também, um apreço muito grande por ele me estendeu a mão várias vezes e é realmente um fenômeno. O Fred é um fenômeno. Bom, Sabe o que eu digo a ele? Nem adianta, Hum. ele fica rindo, né? Digo assim, nem adianta, que esse conhecimento seu não é só dessa vida. Esse teu HD de processo civil vem lá de trás, ele se acaba de rir. E você acredita que até hoje
até hoje, eu mando mensagem para ele. Eu mando mensagem para ele, sabe, dizendo o quê, Márcio? Mestre, eu chamo ele de mestre, gratidão. Aí ele diz, minha querida, tão bom falar com você. Eu só quero te dizer gratidão. Eu nunca esqueço, nunca esqueço. Então, deve ter um mês e meio que eu mandei mensagem para ele. Diga a minha cara, como ele chama, eu digo, gratidão, mestre. Gratidão, só para dizer gratidão. Merece, de fato. Eu conversei com ele aqui, Sabrina, nessa nossa série de lives, o ano passado, eu fiz a primeira temporada, eu conversei com professores de todos os estados do Brasil. Estava falando com o pessoal aqui antes de entrar. E aí, representando a Bahia, claro, não podia ser outra pessoa que não o Fred, né? E conversamos, foi um bate-papo muito legal, ele também se recordou quando começou. Convido o pessoal a entrar lá no canal do YouTube, @professor Márcio Faria, esse episódio está lá gravado, né? E depois eu até te mando o link para você assistir, é eu muito faço legal questão, vê-lo. me mande mesmo. Mando sim, pode deixar. Bom, eu queria que você pudesse, Sabrina, para nós agora, dizer de 2 momentos marcantes. Eu sei que são inúmeros momentos marcantes na sua vida de professor. Mas algum momento marcante, de forma positiva, algo que você naquele dia chegou em casa e falou, olha, realmente isso é inesquecível. E também um momento marcante que não é algo que você eventualmente tentou e não deu certo, alguma coisa que você pensava de uma maneira que não funcionou como esperava, para também que a gente possa ver que a nossa vida de professor não é sempre aquele mar de rosas, também existem altos e baixos. Então, se você pudesse dar esses 2 extremos para a gente aqui, seria legal. Ai, nossa, pergunta difícil. Porque, assim, são tantos momentos bons, tem uma coleção de momentos bons. Mas eu vou trazer um momento que eu acho que foi muito especial para mim, porque foi um dos marcos zero. Como eu disse, eu topei a empreitada de ser corretora de norma de ABNT. Na sequência, eu comecei a fazer monitorias na própria faculdade. Depois surgiu uma seleção para monitoria no antigo Juspódio, eu topei. Ali eu comecei a correção de peças para a segunda fase em trabalho e processo do trabalho. Eu nunca me recusei às oportunidades. E ali ainda, aos 21 anos, chegando próximo aos 22, surgiu uma seleção numa universidade privada aqui. E dessa seleção que surgiu, eu me lembro bem, estimulada também por uma amiga, eu fiquei muito ensimesmada de participar, Márcio, porque eu estava fazendo a pós-graduação, que era coordenada por professor Fred ainda. Então, assim, eu era pós-graduanda, eu não tinha uma titulação. E quando eu vi a lista dos candidatos, eram todos mestres, doutores, pós-doutores. Eu disse, gente, é impossível. Mas aí eu tenho muito isso comigo, que eu queria deixar de mensagem também. Eu pensei, não, já tenho. Então eu vou lá e tento, é uma experiência. Eu tenho também isso comigo, eu sempre aprendo. Tô aqui com você, eu tô aprendendo com você. Tudo, absolutamente tudo, é passível de aprendizado. E eu fui. De fato, eu me debrucei, era uma aula sobre jurisdição, vocês acreditam? Eu estudei tanto, eu peguei tudo que vocês possam imaginar. Eu peguei também muito amor, porque eu acredito na força do amor. E eu fui lá e defendi a minha referência, a minha pauta, os meus temas. E saí muito tranquila e certa de que eu não tinha sido aprovada. 3 dias depois, a coordenadora me liga e me diz assim, menina do céu, vem aqui que eu preciso conversar contigo. Eu disse, nossa, será que ela ficou constrangida de me dizer não pelo telefone? Né? Muito carinhosa. Quando eu cheguei, ela disse assim, eu tô com um problemão. Eu não sei como vou resolver. Eu tensa, nervosa. Ela disse, você tem a maior pontuação da banca. Só que você não tem titulação. E eu preciso te contratar, porque o que me foi relatado pela banca dos professores é que você demonstrou uma didática, um conhecimento que não denota a sua altura, porque eu tenho 1,58 m, professor. E ela me contratou. Então, assim, um dos momentos mais felizes, para além da contratação, foi a primeira aula que eu dei nessa universidade, quando eu adentrei a uma turma de teoria geral do processo. Eu vivo essa felicidade sempre. As pernas trêmulas, ansiedade. A primeira turma, eu lembro a roupa, eu lembro tudo, absolutamente tudo que eu estava carregando, o olhar desses alunos que hoje são grandes profissionais. Saíram de lá juízes, membros do Ministério Público, homens de família, mulheres prósperas, advogadas, servidoras de tribunais, conciliadoras, mediadoras, professoras, colegas hoje.
Então, esse foi um momento. Momento triste. Nossa, teve uma situação, tiveram algumas situações, como você disse, né? A vida é feita, né, de desafios, de situações variadas, mas teve uma situação que foi curiosa, que foi a situação de uma senhora que tinha idade de ser minha avó, que eu aprendi numa pesca de prova. E aquela situação, né, foi uma situação difícil, constrangedora, mas também na condução, em que pese ser etariamente mais jovem, de mestra dela, eu não poderia deixar, né, aquela situação incólume. Ao mesmo tempo, eu não poderia deixar de ser cuidadosa e carinhosa, mas também de lidar com a realidade do contexto, de estar, né, com assim, era aquela pesca daquelas caprichadas. E eu fui muito cuidadosa com ela, não houve nenhum tipo de exposição, mas assim, foi difícil para mim também. Só Sabrina, para traduzir para o pessoal daqui, pesca para a gente aqui é cola. Tá? Ah, então Pessoal. tá, a cola, pesca e cola. É, E é. assim, eu levei ela para coordenação, depois com muito carinho. Depois ela teve a oportunidade de refazer a prova, mas assim, foi difícil para mim porque ela disse, professora, eu tava me enganando até hoje, até a senhora ter me trazido para o eixo, porque eu sou vó. E eu não posso, mas isso é forte, sabe? Mas é também a função do Muito. mestre. O mestre também Sim, claro. traz, né, a realidade que pode se aprender diante da dor. Ela disse, eu sou vó, eu tô pagando essa faculdade. Eu resolvi fazer direito hoje por diletantismo. Então, de fato, a senhora me acordou, porque eu venho para cá à noite, eu fico arrepiada até hoje. Eu venho para cá à noite, eu venho para cá, eu gasto, né, com transporte, com alimentação, para de repente me enganar. Claro. Mas foi difícil. Fiquei Foi difícil. ali naquela dinâmica, mas faz parte também Faz parte. da nossa profissão. Então foi um momento, tem muitos, mas foi um momento que me veio aqui à memória, Que que eu bom. acho que fica de lição também para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir depois. Não se Sim. permitam enganar, não se permitam se auto-sabotar, porque às vezes a gente não consegue se aperceber. Mas aqui com a minha fala você pode estar percebendo, nossa, faz sentido o que a Sabrina está falando para o seu momento de vida hoje. Porque o que eu quero é deixar uma mensagem que faça sentido para vocês hoje também. Vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois. E depois, quem sabe, você venha me contar, falar para o professor Márcio, que é brilhante. Olha, aquela mensagem de vocês, né? Porque nós estamos dedicando o nosso tempo aqui para servir. Me funcionou, ou me trouxe, me impulsionou nisso, naquilo lá. Eu pude ter clareza. Isso é maravilhoso. Certamente. Nossa, que ideia. Eu também tive algumas situações como essa, e são muito ruins, realmente. Então, Mas, enfim, fazem parte, né, da nossa vida, e que, como você disse, a gente tem que tentar demonstrar ao aluno que naquele momento a situação não é das melhores, mas que ele pode, eventualmente, tomar a lição daquilo, né? Eu já tive situações como essa, não com uma avó, né? Pelo menos eu não sabia, mas, mas, enfim, são coisas ruins de fato. Bom, Sabrina, uma coisa que eu queria saber de você, e isso também serve para quem está nos assistindo, sobretudo, porque a minha ideia com essa live, para além de ouvir as histórias dos colegas, para além de homenagear professores antigos, é também dar dicas para quem são professores hoje, né? E pessoas que estão pensando em começar a carreira, pessoas que já estão ali ai, que dando top. aulas. E aí eu queria, se você pudesse, nesse nosso bloco, dar algumas dicas para esses nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossos amigos que estão aqui e vão nos assistir também, sobre, primeiro, se você tem algum método de avaliação, alguma coisa, alguma dica específica a respeito disso. E segundo, já engatilhando a pergunta, por conta do nosso tempo, se você poderia dar para a gente uma dica também de escrita, porque você é, fora de dúvida, uma escritora. Para além de uma professora, você também é uma escritora, você é uma autora, você é doutrina. E eu tenho visto, principalmente nos últimos momentos, os alunos relatarem muita dificuldade para escrever as monografias, os TCCs, os artigos jurídicos. E aí eu queria que você, então, pudesse também dar algumas dicas de método, se é que você tem algum. Alguns colegas que eu já ouvi aqui me diziam, por exemplo, eu gosto de escrever na parte da manhã, e de Sim. tarde eu não escrevo nada. Ou eu gosto de primeiro fazer um roteiro e depois fazer um resumo. Enfim,
São métodos que as pessoas vão trazendo, que eu tento ajudar aqui as pessoas que estão assistindo nesses 2 pontos, né? Na avaliação, os colegas docentes, e na escrita, para colegas também, mas para os alunos que estão se submetendo a esse tipo de trabalho agora. Quando você fala em métodos de avaliação, seria para com os nossos alunos ou métodos de avaliação dos colegas que pretendem se inserir na nossa carreira? Dos alunos. Por exemplo, como são suas provas? Você faz Boa, prova em grupo, você faz sim, trabalho, você sim. dá Ótimo. teatro? O que você faz para avaliar seus Ah, alunos? adorei. O modelo de prova, eu acho assim, que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa adaptar-se ao novo, mesmo no direito. E eu confesso que essa é uma inquietação. Então, o modelo avaliativo, para os colegas que estão nos ouvindo, eu acho que ele precisa, em certa medida, ser, eu não vou dizer repensado, mas ele pode ser moldado. Dentro da minha realidade, eu sempre gostei de trabalhar com avaliações em que eu pudesse identificar multitalentos dos meus alunos. Por quê? O que acontece? Às vezes, a gente, por diversas razões que não vem ao caso, a gente adota um modelo único de avaliação. Então, vamos imaginar que seja uma avaliação subjetiva. Mas ali não está a potência daquele nosso aluno. Então, se eu invisto apenas numa ferramenta avaliativa, vamos imaginar ao longo de um semestre, eu posso não conhecer o meu aluno. Então, eu sempre tive essa preocupação. Então, como seriam as minhas avaliações? Sempre mescladas. Ora, subjetivas, para que eu possa identificar, inclusive, esse padrão de escrita, porque essa é uma dificuldade, a informatização está aí, eu sou da era analógica, você também, mas assim, a gente começa a perceber, né, que essa informatização, que é uma bênção em muitos aspectos, vai nos trazendo essa dinâmica de involução no próprio movimento da escrita, da dinâmica, o que no meu modo de entender também envolve um pouco da compreensão da intelecção, da interpretação e de outras tantas questões. Então, eu às vezes aplico uma prova oral, às vezes eu faço uma dinâmica de grupo, então eu acho que é importante também, e para mim é um movimento importante, lançar mão no nosso ambiente jurídico dessa prática colaborativa. Então eu quero time, eu quero grupo, porque eu vejo, tá, Márcio? E eu passei por isso com algumas experiências na graduação que não faz nenhum sentido. A gente muitas vezes tomar esses alunos e dizer vocês têm que concorrer, né? Vocês têm que um ser melhor do que o outro. Né? Eu me lembro com todo carinho ao mestre, mas eu tinha um professor que dizia, olha, na dúvida, se tiver um colega, um advogado na escada, empurra ele de lá. Então, assim, isso em certa medida me trazia uma certa preocupação, vou ser bem carinhosa, né? Inquietação, a palavra certa é essa, inquietação, né? Inquietação. E eu acho que cada um tem os seus papéis, cada um tem a sua posição, a sua postura profissional, a advocacia inclusive, mas a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos e que pessoas precisam de pessoas. Então, assim, eu gosto de trazer essa lógica do time, né? Por exemplo, nas minhas disciplinas práticas, que eu adoro, eu curto muito, então, assim, audiências simuladas, vamos fazer o grupo, vamos colocar ali o movimento. Eu adoro fazer também um momento de celebração. Então, assim, nas minhas avaliações depois tem que ter um comes e bebes. Eu digo, sala de aula é um ambiente sagrado. Então, um lugar de festa, de celebrar, da gente se conhecer. Os meus alunos sabem que eu faço isso em pós-presencial. Né? Então, assim, eu movimento mesmo, mobilizo. Às vezes, quando há necessidade, avaliação mais objetiva, mais fechada, né? A depender do contexto em que a gente esteja. Então, assim, eu aplico diversos métodos. Às vezes papers, estudos de caso, eu gosto muito de trazer clínicas práticas para fazer um outro domínio de raciocínio, né? Trazer o sujeito numa outra lógica de compreensão do direito. Eu acho que a gente, primeiro, pode e deve variar, eu acredito nessa dinâmica, porque inclusive eu permito aos meus alunos lidar com essa possibilidade de multitalentos que eles têm e fortalecer a força do grupo. Essa foi a primeira pergunta. A segunda foi sobre método para escrita, né? E como é que seria essa questão da escrita? Eu acho que a primeira coisa que a gente não pode deixar assim de comentar é que, na minha percepção, eu quero até que você me sinalize se você concorda, a gente precisa trabalhar a leitura. Então, não dá para dissociar a escrita da leitura. A gente precisa resgatar a prática da leitura.
quanto mais eu leio, mais cabedal, mais processo criativo, mais teias neurais, para que eu possa, então, trabalhar e partilhar ideias. Para além da leitura, que vai nos trazer esse briefing de abertura, a escrita em si é um processo que vai envolver da gente muito foco e disciplina. Então, é importante que quem esteja nos ouvindo, e aí não tem uma resposta cerrada, identifique qual o momento em que você tem menos interrupções, menos ruídos externos, e que você consiga passar a maior parte do tempo ali com a sua atenção direcionada para aquele movimento. Você falou, Sá, de manhã, tarde, noite. Para mim, os meus livros, olha que curioso, as minhas escritas sempre aconteceram de madrugada. Por que de madrugada? Porque quando eu me tornei escritora, né, eu comecei lá desde a época da graduação, e desde a graduação, como eu disse, eu sou primogênita, né? Então a casa povoada de crianças, eram mais 3 irmãos, tinha minha mãe e meu pai. Eu tinha que esperar aquele ambiente silenciar para que eu conseguisse essa direção, esse foco, esse silêncio, o processo criativo, a leitura daquele material, para dali extrair os meus insights, escrever. E a vida não mudou depois que eu me tornei uma escritora oficial, porque tinha as crianças em casa, da minha família de afeto, tinha o meu esposo, tinha um trabalho, Márcio, um trabalho. Então, assim, muita gente pergunta, como é que você conseguiu, menina, com tudo que você faz, escrever livro? De madrugada. Né? Mas esse foi a minha dinâmica pessoal. Não precisa ser a sua que está nos ouvindo. Pode ser às 5 da manhã. Né? Qual o momento que você tem menos interrupção? Para algumas pessoas, quem sabe, é final da manhã. É no meio-dia, é à tarde. Então, o horário vai muito do nosso ciclo. Nosso ciclo familiar, ambiência, pessoas. Mas a gente vai encontrar esse momento. E eu acho que a dinâmica da escrita em si, pelo menos para mim, é partir dessa compreensão de leitura, resumo. Faz muito sentido para mim que você falou. Então, assim, eu sou a mulher do resumo, eu adoro, né? Eu estava um pouquinho antes assistindo uma aula aqui mais relacionada ao empreendedorismo de um grupo de mastermind que eu participo e o palestrante estava falando e eu estava aqui com outro celular, ainda está aqui, ouvindo ele falar e adivinha, ó, fazendo de novo o resumo. Então, estava aqui. Depois eu peguei e disse, grupo, tem um grupo lá. Quem não conseguiu assistir, eu espero que sirva. Então, desse resumo aqui, eu puxo uma escrita. Por exemplo, né? Ele estava falando sobre fatores determinantes do sucesso. Dentro dos fatores determinantes, ou se valorize conselhos, que serve para nós, professores. Porque às vezes a gente, na posição de professor, a gente também tem que ouvir, né? Valorizar os conselhos. Márcio vai me dar um conselho, eu dou um conselho, olha só. Gente, eu faço sempre. Vamos imaginar que eu vá numa turma presencial do Márcio. Eu pergunto, Márcio, como é a turma? Márcio vai me aconselhar. Márcio, como é que você entende? Qual é a faixa etária? O professor tem que ser interessado, independentemente do tempo de carreira. Então, ali eu faço um resumo, voltando, né? Então, faço um resumo. Desse resumo, eu parto para minha escrita autônoma. Ao menos assim, funciona para mim. É interessante que você está falando aqui, e mais uma vez, o pessoal que está nos assistindo, nós não combinamos. Eu também sou da madrugada, e aí eu sempre falo isso, né? Ontem, por exemplo, eu estava preparando essa aula que dei hoje de manhã, sobre jurisdição, inclusive, por coincidência. Nossa, hoje, muita sintonia. Aula de manhã, E aí, só que uma diferença que eu tenho para você é que eu ainda não anoto no celular, o meu é no papel. Então eu tenho milhares de papéis espalhados pela casa. Mas só te interromper, você sabe por que eu anotei no celular? Você precisa ver meu escritório. É porque eu e meu esposo estamos hoje conduzindo um movimento de um treinamento de gestão de escritórios para a ESA Bahia, para a Escola Superior da Advocacia da Bahia. Então, meu escritório está trancado, está tendo aula lá. Porque se eu mostrasse a você a quantidade de papel que tem lá, então, por medida de sobrevivência, porque a gente não pode se dar desculpas, você que está assistindo depois, como eu não tinha papel, eu arrumei um outro celular para anotar. Mas não tem diferença da gente, não. É papel para todos os lados. Por falar nisso, Sabrina, quero aproveitar e convidar o pessoal, né? Eu e Sabrina temos em comum outras coisas também. Nós dois participamos de um curso de pós-graduação da Escola Mineira de Direito. Eu com sou muita coordenador honra. desse curso, né? Hoje, inclusive, o pessoal está tendo aula com o professor Daniel Neves. Top. E Sabrina vai dar aula no curso. E nós temos um congresso, né, Sabrina, que começa no dia 1º de agosto. E a professora Sabrina, pessoal, que eu já posso dar um spoiler aqui, vai abrir o nosso congresso. Vou, com muito carinho. Abrilhantar, para falar sobre esse tema que acabou de mencionar. Então,
né? Já fica aí, vai ser um congresso, as inscrições já estão abertas, já temos mais de 1.200 inscritos, Sabrina. Em 2 dias de inscrições, já temos mais de 1.200 inscritos. E esse congresso vai ser todo online, o pessoal pode procurar aí pelo @ENDonline, que vão achar essa referência. Se também tiver alguma dificuldade, manda uma mensagem, ou manda para a Sabrina, que certamente ela vai Pode mandar para mim que eu passar direciono. o dado para vocês. Exatamente. Bom, Sabrina, a gente está encaminhando para o final, mas eu queria te perguntar mais 2 coisas de forma muito breve. A primeira é a seguinte: você é uma multitarefa, multifunções. Você, é difícil dizer. Ontem, por exemplo, fui convidar meus alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora para assistir a nossa live, e aí eu sempre digo, olha, hoje eu vou conversar com um juiz, ou amanhã eu vou conversar com um advogado, além de professor. É difícil dizer. Eu vou conversar com a professora Sabrina, que é... E aí eu comecei a listar tudo que a professora Sabrina é. Eu falei, gente, não tem mais o que falar. E aí eu queria que você dissesse para a gente se você vê vantagens nessa acumulação de funções e de que maneira uma função te ajuda para exercer a docência, já que o nosso foco aqui é a docência. De que maneira essas outras atividades que você desenvolve, elas contribuem para que você possa ser uma professora melhor? Ai, maravilha. Excelente pergunta. Primeiro, eu acho que a gente precisa se permitir. Esse é o primeiro ponto. Eu entendo que é algo muito pessoal, tá, Márcio? Que muitas pessoas estão infelizes e, às vezes, elas se sentem tristes nos seus ofícios porque elas acham que elas precisam fazer uma coisa só. E como eu comentava, nós somos multitalentosos. A vocação, né, as nossas vocações, elas podem ser múltiplas. E dentro desse contexto, se nos faz bem, se há conexão com o nosso servir, eu vejo que é extremamente valorosa a acumulação, atendendo a sua pergunta, para com a docência de todos esses multipapéis. Desde que eles façam sentido, desde que a gente possa servir, a missão da gente é servir, e desde que a gente também tenha satisfação pessoal. E hoje, inclusive, se fala muito, né, um termo que vem de uma americana, em carreira slash, porque a ideia de carreira slash veio de um contexto norte-americano, dessa autora que começou a perceber que as pessoas estavam sem conseguir descrever-se no LinkedIn, porque não havia como colocar ali um barra. Então, eu me encaixaria ali, né? E ela vem com essa ideia de que não há mal algum. E a gente tem hoje, por exemplo, grandes médicos que têm também a função num grande restaurante de chefe de gastronomia, né? Eu tenho, por exemplo, um grande amigo aqui que é uma referência, procurador do trabalho, é meu colega, procurador do Estado, é meu colega professor, ele é escritor, mas ele é músico, ele ama, ele ensaia toda quinta-noite, né? Eu tenho a honra de que ele seja o padrinho do meu caçula, então estou falando de Roberto Figueiredo, que é uma referência, foi meu professor, você acredita? Olha. E o professor Roberto, ele é músico profissional, ele recebe, a banda dele é top, a gente vai para os shows. Outro dia, eu tava voltando para casa, ouvindo rádio, aí vem lá, festa não sei aonde, e aí a banda, Gambiarra o nome da banda. Eu liguei para ele agora, como assim? Gente, ele é músico também, então no final de semana, mas ele é procurador do Estado, ele é referência e a gente pode performar. É que a gente parece que dentro desse contexto é criado para ser uma coisa só. Agora, isso também é perigoso, porque a gente precisa lidar com essas realidades com compromisso, com profissionalismo, preocupados com a nossa qualidade de vida e também a qualidade do serviço que a gente presta, né? Então não dá também para sermos multitarefas e não estarmos dispostos a tudo que vem em conjunto, os ônus e os bônus, né? Então, assim, esse é um desafio. Mas, assim, para mim, para esse movimento interno que eu tenho, é muito gostoso. Porque uma atividade, às vezes, ancora a outra, né? Então, eu saio de um processo de mentoria e eu entro numa audiência. E aí, depois, eu vou para uma aula de processo. Depois, eu vou fazer uma constelação familiar, né? Então, assim, hoje eu estou estudando psicologia, que era um sonho, né? Então, faz muito sentido. E aí, depois, a gente vai pegando todas essas caixinhas de ferramentas. Você, Márcio, que é um excelente jurista, né?
Na sua atuação, você tem uma caixinha de ferramentas. De tudo que você foi aprendendo. Mais todas as suas histórias, mais as histórias da sua mãe, mais as histórias do seu pai, de onde você veio. Isso faz com que nós sejamos únicos. Então, faz muito sentido para mim, me ajuda muito. Que bom, que bom. É exatamente, concordo integralmente contigo. Eu acho que, porque como a gente tem momentos bons e também momentos ruins em cada uma dessas funções, eu particularmente vejo isso. Às vezes acontece alguma coisa na advocacia que não me foi tão bem, mas aí eu entro em sala de aula, a coisa muda Isso! completamente, Isso! né? Eu chego ali, eu saio empolgadíssimo daquela aula, embora Acabou! eu tivesse entrado chateado com alguma coisa que aconteceu. Essa semana mesmo tive um problema, enfim. Mas eu entrei em sala de aula, aquilo acabou e eu fiquei super feliz de ter dado aquela aula. Ou o contrário também, né? Às vezes acontece também. E isso é bom, porque você... Fred usa uma frase, para citar mais uma vez Fred, né? Ele fala, para quem só tem martelo, tudo é prego. Se Isso. você só tem aquela tarefa, se você só tem aquela função, se você só tem uma coisa com se preocupar, ela cresce de tamanho de uma forma que ela pode te dar muita satisfação, mas também pode te dar muita dificuldade, muita tristeza. Então, eu também acho legal a gente diversificar para conseguir evitar que esses problemas sejam maiores do que de fato eles são e a gente consiga lidar com eles. Né? É bem Olha legal. que coisa linda. É exatamente isso. No meu podcast, eu entrevistei, quando você estiver aqui em Salvador, quero te entrevistar. Eu entrevistei uma amiga que é juíza do trabalho e ela começou como professora de balé e hoje ela é juíza do trabalho, é uma professora magistral de processo do trabalho. Também, né, filha intelectual de professor Fred, como eu. E Thaís, ela tá como professora de criatividade. Gente, isso é sensacional. Ela disse exatamente o que você está dizendo, Sá. Às vezes, eu tenho uma pauta de audiências densas, né? Uma série de pautas ali, uma série de questões, uma série de dinâmicas, né? Como é que eu esvazio? Como é que eu reabasteço? Aula de criatividade para as crianças. Né? A gente foi para uma competição de criatividade. Eu acho isso, Márcio, eu acho É o isso máximo. é o máximo. É o máximo. A gente não precisa estar dentro de caixa, só posso ser. Agora, tudo isso traz um contexto de muita autorresponsabilidade, de muita Sim, exatamente. disciplina, de muito compromisso, de muito comprometimento, de muito equilíbrio, de muita dinâmica. E só para completar o que você falou, é exatamente isso. Você sai ali de uma situação tensa da advocacia, você entra na sala de aula. Gente, eu vejo um aluno, tenho certeza que isso acontece com você. Você chega também exausto, cansado, tem aquele dia que você está com dor de cabeça, nós somos seres humanos, né? Tem aquela dor no estômago, tem um filho com febre em casa. Márcio, eu entro numa sala de aula online, que seja, ou presencial, eu vejo alguém me olhando assim, ó, com uma caneta na mão e um caderno. Pronto. Acabou! Esquece! E me esquece, porque eu entro num transe que enquanto eu não deixar o melhor que eu puder trazer para aquela pessoa, eu não me contento. E a pessoa anotando, e a pessoa olhando, captando. Gente, não tem igual. Faz muito sentido pra gente, né? Muito, muito. E assim, eu me lembro, quando eu comecei a dar aula, devia ter umas 2 semanas, eu era um professor substituto, temporário, aqui na faculdade, né? E eu falei alguma coisa e uma menina que estava sentada, e era minha amiga, porque eu tinha acabado de me formar, tinha 6 meses que eu tinha me formado, e a menina, então, quando eu falei uma coisa, ela anotou aquilo. E aí, quando ela anotou aquilo, obviamente, eu falei, peraí, mas ela tá escrevendo o que eu estou falando. É E isso. aquilo para mim, eu fiquei em pânico, Sabrina. Eu falei assim, meu Deus, então quer dizer que qualquer coisa que eu disser aqui, eles estão anotando. Eu falei, não, realmente, o professor é assim. Mas eu não tinha caído a ficha para mim de que eu era ali, naquele momento, um professor. Eu tinha 7 meses de formado. Né? E é legal, porque depois daquilo, eu falei, não, mas então, já que ela está anotando, eu vou falar as melhores palavras que eu sei. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Eu vou melhorar cada dia mais. E isso é muito legal, é muito importante. Eu levo isso para sempre. Né? Esse É. ano completo 17 anos que eu dou aula. Então já é, daqui a pouco eu estou atingindo a maioridade da docência, né, que a gente pode Eu chamar cheguei assim. à maioridade esse ano, você acredita? Aí. É, Tô completando a minha maioridade. que bom, que bom. Estamos próximos, então. Bom, Sabrina, para terminar, por conta do nosso tempo e também, se deixar, a gente vai ficar aqui, né, falando sobre Eu histórias largo de tudo que tenha de professor, compromisso depois, tudo, você já viu, né? tudo. A gente fica aqui, se deixar, o pessoal vai ficar se deliciando, como muita gente está. Eu estou aqui acompanhando as mensagens, não consigo parar para falar de todos, porque eu quero aproveitar o seu tempo.
Mas eu queria agradecer a todo mundo que está entrando aqui, muita Também. gente está Gratidão, deixando aqui gente. elogios, muita gente deixando aqui comentários sobre as aulas que você já lecionou para eles, vários e vários e vários elogiando você, como não podia ser diferente. Eu queria, então, nesse finalzinho, que você pudesse deixar uma dica específica, de alguma medida, para quem está nos assistindo, ou vai nos assistir, e pensa em ser professor. E também para quem já é professor, mas que está meio desanimado, que eventualmente está pensando em abandonar a carreira, ou que eventualmente não acha que ela não está progredindo como deveria, se você pudesse deixar uma dica final, sobretudo para esses dois grupos de pessoas, se é que a gente pode chamar assim, eu ficaria muito grato e já te adianto e agradeço de uma vez, mais uma vez, a sua oportunidade de estar aqui comigo. A gratidão é toda minha. Aprendi muito. Você não faz ideia. Eu sempre aprendo. É o que eu digo, eu sempre aprendo. Primeira dica que me vem. São tantas, mas assim, escolhendo para quem quer começar, essa pergunta é tão corriqueira para mim. Quero começar, o que fazer? Eu digo sempre, tá, Márcio? Você precisa decidir ser professor. Ser professor é uma decisão. E é uma decisão que tem que estar despida do ego. É uma decisão de muita humildade e de transferência de conteúdo. Então, a decisão e a razão da decisão. Então, para você que está pensando, se investigue. Boa. Por que eu quero a docência? Que razão está me levando para lá? E essa razão tem que ser essa paixão que você comentou, pelo exemplo que eu comentei, de levar a mensagem para o outro. De levar aquilo que nós aprendemos para o outro. E olha que isso muda o mundo. Porque essa mensagem que uma colega tua anotou fez sentido para ela e transforma em alguma medida a vida dela. Então, essa é a razão primeira para que a gente diga: não é isso que eu quero, né? É exatamente isso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A partir daí, da decisão, porque a vida da gente muda quando a gente decide. A partir daí, uma série de outras questões, né? Então, você sabe que eu tenho um treinamento com meu esposo que se chama Docência do Zero. Então, assim, a gente traz lá é Eu muito não gostoso. sabia. Temos. Esse treinamento a gente já formou vários professores, né? Com todas as habilidades que a gente entende que fazem sentido para além do conhecimento, da titulação. A gente não oferece a titulação. A ideia é o que está por trás, além da titulação, do conhecimento, mas a gente orienta toda a jornada. Então, eu acho que conhecimento é pré-requisito, né? Para além disso, gostar de pessoas, simplificar a mensagem, entender contextos, lidar com a realidade daquele público, conhecer esse público, conhecer de didática, conhecer da forma como as pessoas aprendem. Eu fui estudar isso, né? Como é que as pessoas aprendem? Como é que eu posso atingir mais pessoas, né? Qual é a melhor forma de me comunicar? Então, assim, são algumas dicas iniciais que eu acho que fazem sentido, mas que se iniciam com a decisão. Para quem está cansado, para quem está se sentindo desanimado, né? Talvez, ou pense em desistir, você não queira desistir. Talvez as circunstâncias hoje desses professores estejam lhes colocando nessa condição. E essa situação, esse incômodo pode vir das mais variadas ordens, né? Um momento pessoal, questões de ordem financeira, ou às vezes a ausência de reconhecimento no lugar onde essas pessoas estão. Eu converso com muita gente, sabe, Márcia? Então a gente vai identificando muitos quadros diagnósticos. Eu estou no lugar, ninguém reconhece o que eu faço, ninguém me elogia. Ou, poxa, o padrão remuneratório não é legal. Ou quando não, nossa, eu não estou feliz porque eu estou com um problema pessoal. Então, a primeira coisa é a gente ter clareza de onde vem esse inconformismo para você que está se sentindo cansado. E a partir daí, com essa análise diagnóstica, você se perceber o que é que a gente pode fazer para melhorar esse quadro, para melhorar essa situação, para que você não deixe de passar essa mensagem. Os professores são capazes de mudar o destino das pessoas, né? E aí buscar soluções que possam lhe auxiliar dentro dessa dinâmica de cansaço. E quem sabe até descansar um pouquinho, diminuir um pouquinho o ritmo, mas não desistir, né? Não simplesmente sair da carreira, né? Ou somar a docência a algum outro ingrediente. E tem algo, buscar dentro de si, isso é muito pessoal, qual é a motivação
o motivo para a ação interna para que você continue essa jornada, né? Às vezes a mudança de um ambiente, às vezes a mudança de um contexto, às vezes um pequeno botão que a gente, como se a gente estivesse ali numa analogia, uma mesa de som, um pequeno botão que a gente ajusta no volume e aí o outro que a gente equaliza, já fazem a diferença. Eu falo sobre isso muito nas minhas mentorias para advogados e até aqui trazendo a mensagem para nós, enquanto professores, nós como colegas. A gente tem essa tendência, né, que é a tendência do tudo ou nada. Então, ou sou ou não sou mais. E às vezes, não é sair da advocacia. Eu vejo esse movimento muito forte. Muitas pessoas, quero sair da advocacia, eu não aguento. Quando a gente começa a conversar, quando eu sento com essas pessoas, a gente marca um encontro, né? E aí eu somo as outras habilidades. E vamos lá. Não, é porque é só isso aqui. Então, às vezes, a pessoa está no lugar errado. Tá atuando da forma errada. Então, às vezes, você que está como professor, já que nossa pauta é a docência, você só precisa de um ajuste fino. E aí, quando você ajusta, você decola, você vai adiante, né? Você se permite, né, continuar exercendo esse dom, né, que você tem, que você adquiriu e que vai fazer muito sentido na vida das pessoas e vai trazer satisfação pessoal para você também. Que ótimo, que ótimo. Bom, Sabrina, eu não tenho palavras para te agradecer, né? Eu sabia que ia ser muito legal, eu sabia que ia ser muito divertido esse nosso bate-papo, mas superou em muito as minhas expectativas. E tenho certeza absoluta de que todo mundo que nos assistiu aqui, que vai nos assistir também, esse vídeo vai ficar gravado aqui no GTV e também vai lá para o canal do YouTube. Depois eu mando para você também. Por favor. Certamente vai ter uma chuva de elogios aí vindo pela frente. Eu queria, nesse momento final aqui, te agradecer muito por você ter doado seu tempo, que eu sei que é bastante precioso, para que o pessoal pudesse nos assistir. E também, claro, me colocar à disposição de você, o que você precisar, pode ter certeza absoluta que estou não só em débito contigo, mas também no teu coração, que você puder, eu estou à sua disposição. Fico muito feliz, de fato, de a gente poder ter esse bate-papo. A palavra final é sua, boa noite mais uma vez, e obrigado para todo mundo que nos assistiu. Infelizmente não consegui interagir como gostaria, mas é porque eu estou aqui embasbacado com tanto ensinamento, tanta alegria, então por essa razão eu peço desculpas ao pessoal, mas acho que eles vão me entender, acho que eles fariam a mesma coisa que eu. Eu quero agradecer muito, primeiro, a lembrança do meu nome. Eu valorizo muito cada pessoa que lembra do meu nome. Isso é tão valoroso. Então, assim, quando você lembrou de mim, isso é uma honra. Ainda que a agenda tivesse apertada, não, vamos, né? É para passar a mensagem. Então, assim, muitíssimo obrigada. Quero dizer que admiro demais seu trabalho, sua postura, né? A sua essência, que muitas vezes transcende a palavras, né? Porque a forma como a gente se porta fala muito sobre nós, às vezes em silêncio. E desejar muito sucesso, muitíssimo sucesso nos seus projetos, que você continue impactando muitas vidas, levando esse processo civil adiante, né? Conhecimento, academia, as nossas instituições, aquilo que é valoroso, aquilo que também ao longo do tempo e do espaço não se pode alterar, né? Então, muitíssimo obrigada. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco, agradecer a quem vai assistir depois e comentem com a gente, tragam feedback, sinalizem se fez sentido. Para mim, precisa fazer sentido, sabe? E fez muito sentido estar aqui com você nessa troca. Que bom, que bom. Gratidão imensa, um beijo e conte comigo sempre. Obrigado. Tá ótimo, obrigado. Um beijo para você também. Boa noite, gente. Obrigado. Dia 19 de agosto, nós temos o nosso próximo episódio com o professor Beclaut Silva, o grande Uma Beck, figura! conosco, Amo! para contar as histórias dele também, tá bom? Tchau, tchau, Sabrina. Obrigado de verdade. Um beijo grande no seu coração aí. Boa noite. Boa noite! Tchau, tchau. Tchau!